O Roberto Azevedo está aqui comigo. É fato, Roberto. O próprio presidente do PL falou, era um sujeito de direita, que defendia as causas de direita. Isso não significa nada, não é a direita que está promovendo isso, pelo amor de Deus, não entendam errado. Mas ele sim mostrou uma revolta muito grande com a justiça brasileira, com o STF, até mesmo com o Congresso, que rumou até Brasília para lá acabar com a própria vida e explodir sei lá mais o quê, diante de duas explosões que aconteceram no anexo 4 do Congresso e também em frente à Estátua da Justiça em Brasília, onde o corpo dele foi encontrado. Ele se explodiu, essa que é a verdade. Ele se autoexplodiu num ato de revolta. Não tem como fazer outra leitura diante disso, Roberto Azevedo. Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a você, nos assiste. Vamos ver o que resta para eu fazer o comentário, né? Vamos ver o que resta. Queria mostrar umas telas aqui sobre exatamente esse fato. Acho que é um fato que não é político partidário, mas o Partido Liberal se pronunciou. Vem reafirmar que é contra todo e qualquer atentado violento que tenha como objetivo ferir alguém ou instituições democráticas. Este ponto aqui é importante, mas este é tão importante quanto. Nossas diferenças, isso é uma nota do PL, devem sempre ser debatidas no campo das ideias e no campo político, nunca através da violência. Ou seja, condena o atentado, que, aliás, está sendo tratado pelas autoridades em Brasília, e daqui a pouco a gente vai ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, como ato terrorista. Um ato de terrorismo. Essa história de que é lobo solitário, isso tem que ser investigado. Um ato individual tem que ser investigado. Existe alguém patrocinando essa ida? Esta pessoa estava fora da casa dele há quase um ano. Só em Brasília estava morando há 4 meses. Teve também por Minas Gerais. Os parentes já não tinham mais contato com ele. Radicalizou-se de tal maneira que evitou até o contato com os mais próximos. E ele participou daqueles atos, não sei se vocês se lembram, lá em Porto Belo, de uma manifestação contra o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro teve que embarcar no carro, teve que sair correndo da cidade por conta disso. Ele estava naqueles atos. Ou seja, é a radicalização. Nós temos diferenças todos os dias, a democracia nos permite isso. Agora, radicalizar dessa maneira é você levar para um caminho que não tem volta. É um caminho que vai levar à autodestruição, porque é isto que aconteceu lá em Brasília. Também quem se manifestou sobre esse assunto, e ontem à noite, inclusive, concedeu uma longa entrevista à CNN Brasil, é o deputado federal Jorge Guetem, que conhecia Francisco Vanderlei Luiz. Está aqui o deputado Jorge Guetem. O deputado Jorge Guetem diz que o último contato pessoal que teve com ele, o Jorge Guetem era do PL, hoje é presidente estadual do Republicanos, foi no ano passado. E que comentou com assessores que Francisco Vanderlei Luiz parecia perturbado, reclamava muito do fim do relacionamento com a esposa. Ou seja, já havia indícios de que a coisa não estava boa, mas o deputado negou que ontem ele estivesse participado de algum evento no gabinete dele, realmente não foi, mas esteve no Congresso Nacional e tentou entrar no Supremo Tribunal Federal. Aliás, em agosto, inclusive nas redes sociais, tem foto, tem selfie do Francisco Vanderlei Luiz dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, outra coisa que escancara, Brasília não tem segurança nenhuma, gente. Não tem triagem, não tem controle, não tem reconhecimento facial, não tem monitoramento de nada. O cara estaciona um carro, um veículo, no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados e explode esse veículo. Sai correndo com a mochila na mão, corre até a Praça dos Três Poderes, onde estão o Legislativo, o Judiciário e o Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo, e na frente da estátua tenta jogar um artefato, esse artefato explode e ele morre. Ou seja, ele podia ter entrado até dentro, ou entrado dentro é bom, entrado no Supremo Tribunal Federal. Tem que ser esclarecido tudo. Houve parceria de alguém? Houve alguém que ajudou na radicalização? Como é que se deu essa radicalização? É assim que a gente tem que tratar esse assunto. Infelizmente, perdeu-se uma vida, mas que provocou essa perda. É muito triste. Sobre todos os aspectos, é muito triste. E, de novo, Santa Catarina, no noticiário nacional,
com algo negativo do ponto de vista político e ideológico. É algo assim assustador. É assustador. A diretora do programa lembra aqui que é uma repercussão internacional. A Karen, que lê muitos noticiários internacionais, né, Karen? Destacando que os jornais internacionais, os portais internacionais estão também repercutindo. Teu inglês é muito bom, cara. Eu não vou chegar nem perto se eu for transmitir aqui o que você está falando no meu ponto. Então, The New York Times, Washington Post... Não, mas olha aqui, ó, The tem Guardian. uma coisa interessante que está acontecendo de ontem à noite para cá. O líder do governo, do PL na Câmara, o Sóstenes, tratou de dizer que isso não tem nada a ver com o partido, e não tem mesmo, e também não tem nada a ver com os atos de 8 de janeiro de 2023. E o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, fez essa mesma analogia. Não tem nada a ver com os atos de 8 de janeiro. Por que isso? Esta atitude deste cidadão aqui, ela prejudica uma outra que está acontecendo no Congresso, que é a tentativa de você chegar e dar perdão, anistia àqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro. 11h37 da manhã, eu tenho um mapa aqui, posso mostrar agora, Karen? É do Roberto esse mapa, ele preparou para gente? Não. Aí tem o mapa, portanto, você vai ver o local exato onde aconteceram as explosões. Então, a gente tem aqui a Câmara dos Deputados, você percebe que a bomba, o explosivo estava bem próximo, e depois, mais acima, na Praça dos Três Poderes, onde, infelizmente, o corpo do Vanderlei Luiz foi encontrado. Olha só, Fernando, ele botou o carro aqui, anexo 4, tem vários anexos. Foi caminhando. Saiu correndo, segundo uma servidora do Tribunal de Contas da União, que estava ali perto, ele saiu correndo, ela passou por ela correndo. No ônibus, no ponto de ônibus, correndo com uma espécie de mochila, uma bolsinha que provavelmente tinha os explosivos. E foi parar lá. Aqui tem aquela famosa estátua lá da Justiça, né, na frente do tribunal. Ele queria destruir a estátua, talvez, e tentou jogar o artefato e não deu certo. Tanto é que tiraram o cinto que estava no corpo dele com um robô, porque havia a possibilidade de ter explosivos ali e por isso que a área ficou interditada. O corpo dele permaneceu no local até há poucos minutos. Para preservar a perícia, né? Para a perícia fazer todo tipo de trabalho. Ô, e tem uma grande varredura sendo feita aqui, né? Será que existia a possibilidade dele querer apenas jogar o artefato no STF e não ter dado tempo? Ou ele foi com a ideia mesmo de tirar a própria vida, hein? Bom, isso a perícia vai dizer. Agora, o pouco que eu conheço sobre explosivo, tem 2 tipos de dispositivo. Aquele que é de ação imediata, que você detona, ele explode, e aquele outro que tem ação retardada, que você pode acionar por um celular, você pode acionar por uma espécie de controle remoto, um estupim remoto. Tá? Então, tudo isso aconteceu, ó, aqui está a estátua que eu falei, ó, ele joga o artefato e alguma coisa vai explodir nele depois, ó. Tá? Olha aqui, ó, pessoas correndo, ó. Olha lá, ó, ele pega outro artefato. Observe que ele pega outro artefato e esse aqui vai explodir. Ó, parece que ele deita sobre, olha lá. Parece que ele deita sobre o artefato. A gente sabe que isso aqui é para tirar a própria vida, né? Para tirar a própria vida. Essa é a imagem do circuito lá de Brasília, é bem em frente ao STF. Você percebe que é tudo muito perto, né? O Palácio Planalto fica aqui. O presidente da República não estava naquele momento no Palácio, já tinha ido. A sessão na Câmara foi suspensa, e no Congresso como um todo, no Senado, e pediram até a imprensa ficar no local e não sair dali. Isso foi o pedido do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Não saiam daqui, inclusive vocês, da imprensa, porque a gente está vendo qual é a situação da segurança no perímetro. Mas a gente tem que entender como é que uma pessoa que está fazendo um ato desse não foi monitorada por ninguém. Exato. E observe que o artefato que ele joga é de pequeno potencial. Não tem nem força para chegar perto. Ó, jogou um, ficou olha só, olha aqui, ó, tem um rastro aqui. 20 metros. Uma explosão pequena. A explosão no carro foi maior porque havia muito explosivo lá dentro, com tijolos. O que é isso? Esse tijolo é para aumentar o potencial. Você concentra a explosão. Mas nem todos os artefatos foram explodidos. Ou seja, eram basicamente fogos de artifício.
Entendi. Fogos de artifício. E aí Bom, a pessoa... Aí você vê a cena do momento em que o explosivo é acionado em frente ao STF e que esse morador de Rio do Sul, que já tinha migrado para Brasília, acaba perdendo a vida. Entrevista coletiva da Polícia Federal em Brasília, a gente está de olho e ainda hoje a gente vai para Brasília saber novas informações da investigação neste caso que está repercutindo no mundo inteiro. Explosões em Brasília. Roberto, por hora, obrigado. Daqui a pouco você volta. Vamos falar do 6 em 1 hoje? Vamos falar do 6 em 1? 6 em 1 agora depende do rito do Congresso, que é lento. 6 em 1. Lento. Você sabe o que é o 6 em 1? Não? Daqui a pouco a gente fala mais. Maria.